Antes do século XX, a privacidade pessoal não era um conceito amplamente reconhecido. Em sociedades pré-modernas, as pessoas viviam em comunidades pequenas, compartilhando muitos aspectos das suas vidas comunitárias. No entanto, à medida que o mundo avançava, a história da privacidade começou a se transformar. No século XIX, o surgimento da imprensa e da fotografia trouxe consigo uma crescente preocupação com a privacidade. Casos legais envolvendo violações desse direito começaram a emergir, marcando um ponto de virada na maneira como as sociedades percebiam a proteção dos dados pessoais. Os horrores da Segunda Guerra Mundial inspiraram a Declaração Universal dos Direitos Humanos nas Nações Unidas em 1948, que reconheceu a importância da privacidade como um direito humano fundamental no artigo 12. Este foi um marco crucial que ecoou globalmente, destacando a necessidade de proteger a privacidade em meio aos desafios do mundo pós-guerra. A década de 60, nos Estados Unidos, testemunhou um movimento pelos direitos civis e avanços tecnológicos como a computação, gerando crescentes preocupações sobre a privacidade. Em 1974, o Congresso dos Estados Unidos aprovou leis significativas como a Lei de Privacidade da Educação e a Lei de Proteção à Privacidade do Consumidor, regulamentando o uso de informações pessoais em contextos específicos. Na Alemanha, a Lei de Proteção de Dados de 1970 foi pioneira como uma das primeiras leis de proteção de dados do mundo. Estabeleceu princípios fundamentais para a proteção de dados, moldando a legislação global sobre privacidade. A evolução de privacidade pelo mundo continua a ser uma narrativa dinâmica, moldada por avanços tecnológicos, movimentos sociais e desenvolvimentos legais. Esses marcos históricos formam a base para compreendermos como a sociedade busca equilibrar a proteção de privacidade com as demandas em constante evolução de um mundo interconectado. Na década de 1980, diversos países, incluindo o Canadá, Austrália e as nações europeias, começaram a promulgar leis de proteção de dados para regulamentar o tratamento de informações pessoais. Essas legislações refletiam a crescente importância atribuída à privacidade em um cenário cada vez mais digital. A explosão da internet na década de 90 trouxe consigo novas preocupações sobre a privacidade online. A Lei de Privacidade na Internet dos Estados Unidos foi promulgada em 1986, enquanto a União Europeia adotou a Diretiva de Proteção de Dados em 1995, estabelecendo princípios abrangentes de proteção de dados para toda a região. No início do século XXI, a privacidade se tornou um tema global de destaque. Escândalos de vazamento de dados e a conscientização crescente sobre a coleta em grande escala por empresas e governos impulsionaram discussões sobre a necessidade de regulamentações mais rígidas. O Regulamento de Proteção de Dados na União Europeia, implementado em 2018, estabeleceu regras rigorosas para a proteção de dados em toda a União Europeia, influenciando a abordagem global sobre privacidade. No contexto brasileiro, a Lei Geral de Proteção de Dados, promulgada também em 2018, desempenhou um papel fundamental. Esta legislação estabelece diretrizes rigorosas para a proteção de dados pessoais no Brasil, alinhando-se à crescente importância global atribuída à privacidade e moldando as práticas de tratamento de dados no país.